Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Pai. Eu quero acolher você com a palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos é o evangelho que a gente está lendo como igreja nesse tempo quaresmal. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, o versículo 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Para a gente entender o contexto, Jesus desafia os discípulos a passarem para o outro lado da margem. Como um dia cansativo, já no final do dia, ele descansa, ele dorme no barco. Só que, determinada hora, vem uma tempestade contra eles. E eles o despertam, pedem socorro, clamam: não te importas que pereçamos? E Jesus, ao acordar, repreende a tempestade, acalma-te, emudece. E no mesmo instante o vento cessa. Quem é esse que até os ventos obedece? É interessante lembrar que no capítulo 1 deste mesmo evangelho, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 25, ele usa as mesmas palavras contra os demônios. Acalma-te, quieta-te, emudece. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Quando ele dormia no barco, ele não dormia como alguém que estava totalmente desligado da realidade, como alguém que estava dominado, controlado pelo sono, mas como alguém que estava no controle. Ele não dormia como alguém que estava totalmente fora da realidade, despreocupado, não. Ele dormia como alguém que estava no controle, sabendo que ele tem mais poder do que aquela tempestade, assim como fez diante dos demônios. Os demônios se calaram, qualquer doença era curada. A tempestade, ao ser repreendida prontamente, ela se aquieta e faz-se grande bonança. Sim, o Senhor é todo-poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas. Tem alguma tempestade na sua vida que está te tirando sono, está trazendo preocupação, está trazendo medo sobre a tua vida? Jesus, esse nome tem poder. Jesus é a solução. Jesus é a cura. Jesus é o teu milagre. Jesus é aquele que vai te acolher, vai ouvir tua oração, derramar bênçãos, derramar o teu milagre, derramar o sobrenatural sobre a tua vida. Então busque o Senhor, mas busque Ele com todas as tuas forças, se derrame na sua presença e nele, por seu amor, por sua graça, nós seremos mais que vencedores. Amém? Vamos orar? Pai querido, nos prostramos na tua presença, reconhecendo que tu és Deus, o Todo-Poderoso, Senhor sobre nossas vidas. Declaramos Jesus como Senhor sobre nossas vidas. Sim, tu és Senhor sobre nossas vidas, nossos lares, nossas famílias. Declaramos, renovamos esse compromisso dia após dia, para que o mundo, para que o diabo saiba quem rege nossas vidas, quem é Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos permitir se achegar a Ti. Obrigado, Pai, por nos permitir se refugiar em Ti. Obrigado, Pai, porque és um Pai misericordioso, mesmo em meio a nossas fraquezas, Tu nos acolhe, Tu nos socorres. Como nesta passagem, nesse acontecimento,
primeiro acalmasse a tempestade e depois chamasse a atenção sobre a pequenez da fé daquelas pessoas. Mas antes, ofereceste socorro. Antes, deste a palavra de comando para que os ventos cessassem, para que a tempestade cessasse. Vem sobre nossas vidas com a tua palavra de ordem, de comando, para que as tempestades cessem, para que as tempestades sejam caladas e o teu poder, a tua graça, o sobrenatural prevaleça sobre nossas vidas. Cada pessoa, cada filho teu, cada filha tua que clama a ti nesse instante, que reserva esse tempo para estar te buscando, que seja cheio da tua graça, da tua bênção. Ouça as nossas orações, ó Pai, e sobre nós derrame da tua bênção. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Pessoal de Erechim, Dona Celina, seu Pandolfo, família, Jesus abençoe vosso lar. Dona Gislaine, família, Jesus abençoe este lar. Na espera de um menino, glória a Deus por isso. Vovô Pandolfo, vovó Celina, faceiros que só. Agora, a voz de um casal. Glória a Deus por isso, né, gente? Glória a Deus por isso. Dona Diva Vinhas, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Faz a sugestão de texto aqui. Dona Rosane, a de Giruá, Jesus abençoe seu lar. Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada romana, italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia um anjo de Deus que se aproximava dele e lhe disse: Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus ouve nossas orações. Tem um detalhe. Cornélio não conhecia Jesus. Não tinha ouvido falar de Jesus. Ele conheceu o Deus de Israel e diante desse Deus ele orava continuamente. Essa é uma ênfase que a gente quer dar hoje, mais adiante. Nós vamos estar mencionando novamente isso. A importância de nós orar continuamente, com insistência. Ore sem cessar, como disse o próprio Jesus, como orientou o próprio Jesus. Nós devemos buscar ao Senhor, buscar a Ele continuamente, buscá-lo de todo o nosso coração. E no tempo certo, Ele ouve, vem ao nosso encontro, derrama bênção, derrama direcionamento. Nesse caso de Cornélio, ele direcionou para que fosse ao encontro de Pedro, para que recebesse de Pedro a instrução, para que ouvisse a respeito de Jesus, assim aceitasse Jesus como Senhor sobre sua vida, sobre sua família, e consequentemente ficaram cheios do Espírito Santo. Ali nascia uma igreja, uma família reunida, celebrando, recebendo a palavra de Deus e se convertendo ao Senhor Jesus. Nossas orações, assim como as orações de Cornélio, são ouvidas. Deus ouve nossas orações. E se estamos perdidos, se algo está nos faltando, Ele nos envia um anjo, como enviou ao encontro de Cornélio, direcionou ele para que fosse em busca de Pedro, porque de Pedro viria a pregação a respeito da pessoa de Jesus. Ele nos direciona para que alcancemos o nível que Ele espera de cada um de nós. Amém? Vamos avançar? Pessoal,
Só me dê um retorno aí, alguém que seja possível. Vocês estão me ouvindo bem? Para a gente avançar, só lembrando da nossa agenda da semana. Domingo, sábado tem Geração Criança, né? Ministério Geração Criança, recolhe crianças, adolescentes. Oremos por esse ministério, oremos por Thalissa, que está na direção desse ministério, na coordenação. Oremos por cada criança, por cada adolescente que é alcançado através deste ministério. Oremos para que mais crianças sejam alcançadas, para que o Senhor levante mais lideranças, sim. A criançada está crescendo, de crianças já estão virando adolescentes, amanhã depois jovens, e assim virão outras crianças, então o ministério avança, a igreja avança, e nós precisamos líderes, nós precisamos voluntários para que a obra do Senhor avance e a gente continue cumprindo com o nosso propósito. Domingo, 2 cultos, né? 9 horas, culto com Santa Ceia, culto às 9 horas, horário tradicional, e também às 19 horas. Nesse domingo, de forma especial, na parte da noite, teremos culto sétimo dia, culto memorial, para a gente orar de forma especial com a família de nosso querido irmão Vicente, que está na presença do Pai, descansou. Foi uma luta nesses últimas semanas, quase meses, muito sofrimento, hospitalizado, depois veio a cirurgia, a CTI, sentindo muitas dores, então ele descansou e foi para aquele a quem ele cria, diante de quem ele se prostrava. Mas nós sofremos com a dor da saudade, né? Por isso que, de forma especial, a gente tem feito isso, é claro, mas de forma especial, domingo, na parte da noite, né, 19 horas, nós vamos estar como família em Cristo, com os queridos, a família de seu Vicente, orando, buscando conforto, se refugiando no Senhor, ouvindo o direcionamento que nos vem pela palavra para nos trazer conforto, para nos trazer paz. Vamos nos jogar, nos refugiar sob o cuidado e o conforto do Pai. Então esteja conosco, venha celebrar conosco num ou em outro horário, 9 ou às 19 horas, tá bem? Vamos para a palavra? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pela palavra, porque ela nos traz instrução, ela nos traz direção. O texto que nós estamos partilhando essa semana, né? Nós partilhamos no domingo e assim a gente usa esse texto como nossa base, nossa reflexão durante a semana. Está no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, os versículos 9 ao 20. Vamos ler? Abra sua Bíblia, tome nota aí do que for necessário, pegue lá uma caneta, risque na sua Bíblia, faça os seus apontamentos, para que a gente estude juntos a palavra de Deus e cresçamos assim em sabedoria e graça diante do Pai. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela
a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos seus lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te. Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso de minha ansiedade e de minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Palavra poderosa. Essa é uma história belíssima, que vale a pena ler, reler, meditar em cada detalhe dessa história. Nós pegamos parte dela, né? Um pouco antes os primeiros versículos a gente não fez menção, né? O texto é bastante longo, né? Mas o que a gente conhece dessa mulher, e o que o texto bíblico relata, é que ela era estéril. Ela não concebia filhos. Em função disso, seu esposo, conforme a regra, a lei daquele contexto, se casou com uma segunda esposa. E ela tinha filhos. E essa incomodava, pegava no pé de Ana, tirando seu sono. E com certeza, muitas vezes ela ouvia o fato de que era amaldiçoada diante de Deus pelo fato de não gerar filhos. Mas Ana continuou orando. Ana, embora toda aquela pressão, embora o fato de que se sentia improdutiva, né? Que não podia cumprir o seu papel de esposa, de mulher, de não ter seu filho, mas ela permanecia firme na fé. Queridos, muitos de nós, aliás, todos nós, em um momento ou outro enfrentamos dor e desespero em nossas vidas. A aflição vem sobre nós, a dor vem ao nosso encontro, sim. Essa mulher nos ensina, nos mostra que nossas dores, nossas angústias devem ser colocadas diante de Deus em oração, porque somente nele, somente através desse ato da oração, colocadas sinceramente e humildemente na presença do Senhor, nós renovamos nossa esperança, nós renovamos nossa vida, sabendo que Ele ouve nossa oração e no tempo certo Ele nos concede a bênção. Sim, Ele é Deus Todo-Poderoso e que ouve a oração daquele que clama com sinceridade e humildade na sua presença. Como superar a angústia, como superar o contexto de dor, de desespero? Vamos aprender com Ana? Então, em primeiro lugar, seguindo o exemplo de Ana, eu supero os tempos de angústia quando derramo meu coração diante de Deus,
quando derramo o meu coração diante de Deus. Deus é o único que pode compreender verdadeiramente o que a gente está enfrentando, o que a gente está sentindo. Ele compreende de verdade as minhas dores. Essa era uma das palavras que eu compartilhava no contexto agora vivido essa semana, no sepultamento do nosso irmão Vicente. Eu sinto falta dele, mas eu conheci ele pouco mais de um ano. Tivemos momentos especiais, mas foi um irmão precioso. Muitas coisas nós planejamos, sonhamos, não conseguimos colocar em prática. Agora imagina seus filhos, sua esposa, os planos que eles tinham, seus queridos, seus sobrinhos, suas irmãs. A gente não sabe, eu não sei a dor que eles estão sentindo, mas o Senhor sabe verdadeiramente o quanto aquela perda, aquela angústia que a gente está enfrentando, aquela dor, o que Ana estava sentindo, sendo humilhada, se sentindo infrutífera, falha, limitada, quem sabe se sentindo amaldiçoada diante de Deus. Mas ela, seguindo esse princípio, ela se derrama na presença de Deus. Não foi diante de seu marido, embora que o texto deixa claro que ele zelava por ela, tinha um cuidado, tinha um zelo especial por ela, não exigia dela, não cobrava dela, não jogava na cara dela, nada disso. O texto deixa claro que ele era zeloso por ela, mas não foi com ele que ela, não foi com Eucana, com seu cônjuge, que Ana se abriu. Não foi. Não foi com uma amiga sua. Ela se derramou diante de Deus. Muitas coisas nós não queremos compartilhar sequer com o nosso cônjuge, mas somente com Deus. Somente com aquele que pode verdadeiramente compreender a nossa dor. E aqui está um detalhe muito importante, nós precisamos aprender com Ana de que tem coisas que, sim, faz bem a gente se abrir, a gente falar com alguém, mas a gente tem que ter cuidado diante de quem a gente coloca nossas dores, nossas angústias. A Ana se derrama, a Ana chora diante de Deus quando Eli a questiona. Ela explica a situação, ela não falta com respeito com ele. Vamos rever o texto aqui? 1 Samuel, capítulo 1, os versículos 10 e 11. E com alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Um voto. O detalhe que a gente percebe que ela não diz assim: Senhor, me dê um filho para que o jogue na cara da minha rival, para que ela não deboche mais de mim, para que ela não me provoque, para que ela não zombe de mim. Não. O que ela pede? Me dê um filho, Senhor. Me dê um filho e eu o consagrarei a ti, eu o dedicarei a ti. Ela não queria um filho para ela se sentir mais mulher, para ela simplesmente se realizar, para atender um desejo seu. Ela estava se derramando diante de Deus, pedindo um filho
e garantia e assumir o compromisso de consagrá-lo ao Senhor. É aquele propósito, aquele princípio de que eu estou orando com sinceridade, com confiança, na certeza que Deus ouve meu clamor, mas eu não quero que Ele atenda meus desejos, minhas vontades. E aqui acontece algo precioso que é sempre interessante a gente reforçar, porque a gente percebe na atitude de Eli, o sacerdote, que o sacerdócio estava corrompido. Ele interpreta mal aquela mulher, e esse é um pequeno detalhe de tantas outras falhas que o sacerdote daquele contexto estava cometendo. Deus estava querendo renovar o sacerdócio de Israel. Um novo tempo sobre a liderança espiritual de Israel. E essa mulher desejava um filho. Deus desejava um novo líder. A mulher, Ana, desejava um filho. Céus e terra se unem. Vontade de Deus estava conectada com a vontade daquela mulher. Deus ouviu aquela oração que não estava focada em si, nos desejos dela, nas vontades dela. Ouve a sua oração. Queridos, primeiro, não abra teu coração para qualquer pessoa. Saiba que diante de Deus você pode realmente... tem um detalhe. Não abra teu coração nas redes sociais. Por favor, nunca faça isso. Você não traz cura, você não alcança superação. Pelo contrário, você aumenta a dor, complica mais a tua situação. Então, se tem um lugar que você pode abrir teu coração, é na presença de Deus. Prostrado diante de Deus. Por isso que a gente tem falado 40 dias de joelhos diante de Deus. Porque diante dele você pode se prostrar, abrir teu coração, porque ele entende sua dor. E no tempo certo ele vai derramar do sobrenatural sobre a minha, sobre a tua vida. Tem algo que você busca? Tem algum milagre que você busca? Ore com fé. Se derrame na presença de Deus. Abra teu coração a Deus. No tempo certo, você vai alcançar esse milagre. Como Ana alcançou. Samuel nasceu. Então derrame-se diante de Deus. Em segundo lugar, eu supero tempos de angústia quando persevero na oração, porque sei em quem tenho crido. Perseverança na oração. O texto que nossa irmã Diva trazia de Atos capítulo 10 falava de um homem chamado Cornélio que perseverava na oração, era constante, era perseverante na oração. Ele orava sem cessar, ainda não conheceu Jesus, ainda não conhecia Jesus. Mas ele orava de contínuo, ou seja, era uma realidade dia a dia na sua vida. Algo que também se fala de Daniel, que nós partilhamos aqui, sem ser na quarta-feira passada, na anterior, nós falamos de Daniel, que quando ele ouve o decreto, ele vai orar como costumava fazer, ou seja, era costume dele orar, se ajoelhar, buscar da presença de Deus. Devocionais, momentos de oração, eu e Deus devem ser um costume na nossa vida, uma prática rotineira, costumeira na nossa vida. Então, quando eu persevero na oração, eu alcanço o milagre, porque eu estou na presença do Pai. E esse é um princípio interessante. O que a gente aprende com Ana é a importância de perseverar na oração, porque a gente sabe em quem nós temos crido, diante de quem nós estamos nos prostrando. Lembra, a gente começou essa live citando Jesus, aquele acontecimento onde ele e os seus discípulos estão atravessando o mar de um lado ao outro, e ele está dormindo e vê uma tempestade. E ele, com uma palavra só, repreende o mar
acalma-te, emudece-te. E houve grande bonança, a tempestade se aquietou sob a palavra do Senhor. As pessoas, quem é este? Os discípulos ainda não o conheciam. Quem é este? Admirados, meu Deus, até tempestade obedece a ele. Eles já viram os demônios se calarem. Eles já viram as enfermidades desaparecerem. Diante de uma palavra, diante de um gesto de Jesus. Agora a tempestade. Quem é este? Você sabe quem é Jesus de verdade? Você sabe diante de quem você se prostra? Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo assim afirmou: eu sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele estava preso. Diante do mundo, derrotado. Para muitos dos seus adversários, ele tinha perdido a guerra. Quem sabe, aliás, o próprio diabo estava celebrando porque prendeu um dos seus grandes adversários, prendeu um dos agentes de Deus mais consagrados. Mas ele não se envergonhava, porque ele sabia em quem ele cria. Aliás, nessa realidade de prisão, muitos soldados da guarda pretoriana se converteram, e por que não dizer, a igreja de Roma foi fundada a partir desses caras, que foram evangelizados por Paulo dentro da prisão. É uma das explicações de como o evangelho chegou a Roma. Ele não se envergonhou, ele não se revoltou contra Deus, ele não cruzou os braços. Eu estou aqui, tem alguém do meu lado, então vou falar de Jesus. Eu vou viver meu propósito aqui, em meio a essa situação de prisão. Ana era continuamente envergonhada, continuamente provocada por sua rival. E quando chega diante no templo, na casa de Deus, ainda o sacerdote a interpreta mal. Acha que ela estava embriagada? Como Ana, o versículo 13 e 14, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz, então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone esse vinho. Mas veja, a resposta de Ana, é importante mencionar isso. Ana respondeu: não, Senhor meu. Ela não faltou com respeito. Ela o tratou como homem de Deus, com reverência. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial. Belial, Deus do álcool, né? Porque pelo excesso de minha ansiedade, minha aflição é que tenho falado até agora. Eu estou orando, estou derramando aqui minha ansiedade, minha aflição diante do altar do Senhor. Não estou fazendo nada de errado, eu não estou bêbado. Pense, em outras palavras, pense o que você quiser de mim, mas eu estou conversando aqui com o meu Pai, eu estou me derramando na presença do Pai, eu estou conversando com o meu Senhor. Eu sei em quem eu creio, eu sei diante de quem eu estou me prostrando, eu sei o que eu estou fazendo, não é nada de errado, eu estou buscando ao Senhor. Não importa que os outros não entendam do porquê você está dominicalmente na igreja, o porquê você, quem sabe, está de manhã e de tarde na igreja, o porquê você vai passar agora um pouco antes da Páscoa aí,
4 dias na igreja. Quinta, sexta, sábado, nos 3 dias aí, às 20 horas. E ainda no domingo, o culto de Páscoa. Então eu vou morar na igreja? Não importa o que os outros digam. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Agora virou igrejeiro. Não importa o que os outros digam. Ana não se importou e não parou de clamar, de buscar, mesmo com a provocação de sua rival, mesmo com o fato de Eli, o sacerdote, não ter compreendido o que ela estava fazendo ali. Ela continuou firme no seu propósito, na sua busca por Deus, por seu milagre. Então persevere na oração, sabendo em quem você crê. Então, como eu supero tempos de angústia, de dor? Derrame-se diante do Senhor. Persevere na oração, crendo, sabendo, aliás, em quem você crê. E para a gente finalizar, eu supero os tempos de angústia quando aprendo a esperar pela resposta de Deus. Com isso, esse foi o tema, aliás, do nosso retiro, nosso acampamento de carnaval. Através dos 5 pastores, glória a Deus por isso, né? Nós recebemos palavras preciosas, vários exemplos bíblicos, até testemunhos, né? Da importância de esperar em Deus. Domingo de noite, Dona Diva compartilhava conosco, que dirigiu uma palavra, né? A uma senhora que já estava triste, estava desanimada, porque não realizava seu desejo, sua vontade de ser mãe. E Dona Diva dizia a ela: continue orando, continue buscando, né? Continue crendo. E passado um tempo depois, ela se encontra com essa pessoa e ela estava grávida. Uau! Dona Diva sendo portadora, sendo profeta, sendo portadora das boas novas sobre a vida daquela senhora, daquela mulher, daquela família, né? Deus nos surpreende, mas o detalhe é que a gente tem que saber esperar. Não tinha chegado ainda o tempo. Deus usou uma festa de aniversário, para que Dona Diva visse aquela mulher ali, triste, fosse até ela, conversasse um pouco com ela e anunciasse sobre a vida dela que era possível sim ela alcançar um milagre. Alguns meses depois, estava aquela senhora com seu filho nos braços. Resultado daquela boa nova que Dona Diva tinha anunciado. Deus é assim. Deus ouve nossa oração. Assim como Ana, ano após ano, ela ia adorar. É como se fosse hoje nosso contexto. Domingo após domingo, ela estava lá no templo, buscando, clamando ao Senhor. E com certeza tinha os seus devocionais diários, os seus momentos de encontro com o Pai. Lá na sua casa, quando ela fazia seus afazeres, seus compromissos como dona de casa. Mas ela teve que esperar. Mas veja o que acontece nessa sequência de fatos. Um dos versículos que a gente se destacou já, os versículos capítulo 1 de primeiro livro de Samuel, o versículo 19 e 20. Levantaram-se de madrugada, no dia seguinte, né? Adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel. Nós precisamos ter, primeiro, esse detalhe de tomar posse da bênção. No momento que o sacerdote compreende o que ela estava buscando, ele declara:
vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela estava chorando, ela estava sem comer. Mas no momento que ela ouve aquilo, ela seguiu o seu caminho, ela come, ela volta a se alimentar. O seu semblante já não era mais triste. Mas ela não tinha o filho nos braços. E aí se seguindo, de madrugada eles acordam, adoram ao Senhor, mas adoraram, mas ainda não alcançaram o milagre. Sim, eles adoram como quem já provou da bênção, como quem já foi alcançado pelo sobrenatural, como alguém que já estivesse com seu filho nos braços, porque ela sabia em quem ela cria. Então você ora com fé, se derrama diante de Deus, persevera na oração, sabendo em quem você crê, e espera. Aprende a esperar pelo tempo devido. No tempo devido, ela teve o filho, a quem chamou Samuel. Mais adiante, logo que ele foi desmamado, ela já levou para o templo, e a partir dali ele ficou servindo na casa do Senhor. O Senhor lembrou-se dela, não que ele havia se esquecido, mas chegou o momento exato, chegou a hora do seu milagre. Assim foi com Ana, assim vai ser comigo e vai ser contigo. Porque Deus nunca despreza aqueles que clamam a Ele com sinceridade. Ele não despreza nossas orações. Deus ouve nossas orações quando as fizemos com sinceridade e age em nosso favor no tempo certo. Amém? Tome posse dessa palavra. Você pode depois ouvir novamente. Releia o capítulo 1 aí. Capítulo 1 e 2, inclusive tem o cântico, o cântico de Ana, a sua alegria, o seu louvor diante de Deus depois de ter seu filho nos braços, depois de ter consagrado seu filho diante do Senhor. Então leia capítulo 1 de 1 Samuel, para você meditar na história dessa mulher. O Deus diante do qual nós hoje se prostramos é o mesmo Deus que operou esse milagre na vida de Ana. Assim como ele fez na vida de Ana, pode fazer na minha, pode fazer na sua vida. Então, em tempos de angústia, se prostre de joelhos diante do Pai. Se derrame diante dele. Persevere na oração, sabendo em quem você crê e diante de quem você ora. E saiba, aprenda a esperar no tempo certo. Ele concede o seu milagre. Derrama o teu milagre sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, que nos traz instrução, que nos traz direcionamento. Eu falei de nós lermos todo o capítulo 1 de 1 Samuel, mas novamente a instrução, o desafio aí que a gente assumiu. Leia o Evangelho segundo Marcos, vá lendo um capítulo, 2 por dia, como nosso tema de casa desse período de Quaresma. Evangelho segundo Marcos, o evangelho mais curto, então leia um capítulo por dia, medite em cada passagem. E também a carta de Judas, uma carta bem prática com instruções preciosas para nós, povo de Deus. Então leia essas duas porções da palavra de Deus. Carta de Judas, o irmão do Senhor, e também o Evangelho segundo Marcos. Vamos fazer esse tema de casa aí? Vai ser bênção com certeza sobre nossas vidas. E agora vamos orar, vamos conversar com o Pai. Ele está aqui, Ele está aí do teu ladinho. Ele está junto de nós. E Ele ouve nossas orações, quando nossas orações são feitas com sinceridade. Então, com sinceridade, humildade, ore, converse com o Pai. Pai querido, nós te louvamos, te damos graças. És Deus Todo-Poderoso, tens cuidado de nós, tens nos dado instrução pela tua palavra, enviaste teu Filho para nosso socorro, para nos dar salvação através dele.
E nós te louvamos por quem tu és, esse Deus generoso, esse Deus cuidadoso, esse Deus amor. Obrigado, Jesus, por quem tu és. Nós não temos méritos, nós não temos dignidade alguma de estarmos na tua presença. Isso só é possível porque tu és um Pai misericordioso. E nos permite que tenhamos acesso a ti, nos permites que possamos nos derramar na tua presença e alcançar de ti bênçãos, milagres, curas, sim. Nós te louvamos por quem tu és, esse Deus zeloso, misericordioso. E na tua presença, Pai, nós colocamos nossas vidas, nossas famílias. Cuida de nossas famílias. Como é difícil viver com diferente, conviver com diferente. E no ambiente familiar não é diferente. São 1, 2, 3, mais pessoas com temperamentos, com jeitos de ser diferente. Com buscas, quem sabe até sonhos diferentes. Mas que em ti se tornar uma família, assim como no contexto da igreja. Tantas pessoas com sonhos, planos, desafios, problemas tão diferentes, convivendo, sendo uma família. Mas tu nos fazes família. A família foi a primeira instituição que tu criaste. Então é projeto teu, por isso que nos faz bem. Então ajuda-nos, ó Pai, a sermos membros de família. Melhores. Ajuda-nos a melhorar como membros de uma família. Como membros de uma família de fé. Abençoa, Senhor, nossa família. Abençoa-nos como igreja, ó Deus. E de forma especial nós clamamos a Ti, Paizinho. Nossos queridos que fazem parte dessa família, que estão enfermos, cuida, abençoa, protege. Derrama sobre eles a Tua bênção, a bênção da saúde. Assim também, Paizinho, lembramos daqueles que estão enlutados. Dona Carmelita, os filhos de Seu Vicente, queridos, demais queridos dele, que sofrem com a dor da saudade. Conforta seus corações, protege, abençoa, inspira-os, fortalece-os nesse momento de dor, de angústia, para que encontrem forças, a esperança que está em Ti, que logo ali nos reencontraremos, para seguirmos adiante, fazendo a nossa parte, assim como ele, Seu Vicente, fez. Ajuda-nos, ó Pai, a superar este momento de dor, de luto. E assim, ó Pai, nós colocamos toda a nossa família em Cristo, Anglicana Santa Semente, de perto, de longe, sob o Teu cuidado e bênção. Cuida cada um de nós, cuida de nossos bispos, Bispo Miguel, nosso primaz, Márcio Simões, nosso diocesano, demais bispos, pastores, líderes dessa igreja, espalhada por todo o Brasil. Nós possamos cumprir nossa missão, o propósito que nos confias nessa nação. Essa nação que precisa do Teu socorro, que precisa da Tua bênção, que precisa do Teu milagre. Que nós possamos ser instrumentos do Teu Evangelho, da Tua boa nova, anunciadores da Tua boa nova em tempos tão difíceis. Em uma realidade tão desafiadora como nós enfrentamos hoje, como povo brasileiro. Nos abençoa. Abençoa essa nação, ó Deus, e instrui-nos como igreja a cumprirmos a nossa missão, a missão que Tu nos confias, de anunciadores das Tuas boas novas. Tudo isso, Paizinho, nós consagramos, nós colocamos nas Tuas mãos unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Domingo, sábado, Geração Criança. Domingo, 9 horas e 19 horas, para celebrarmos ao Senhor Jesus, juntinhos na presença do Pai. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!